trilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é quinta-feira, 26 de outubro. Vamos que vamos. Desde já agradeço a sua audiência, o seu carinho, tanto dos telespectadores nos municípios de cobertura da TV Correio da Manhã, quanto os internautas que nos acompanham no Brasil e do mundo. Muito obrigada pela audiência. Bem, você vai ver nesta edição. Denúncias de imagens de abuso de exploração sexual infantil na internet cresceram 84% em comparação ao mesmo período do ano passado. E mais, o Ministério do Trabalho e Emprego interditou PATs que a CPTrans utiliza para alocar veículos apreendidos. E ainda, Lei 10.155 de 2023 determina que pessoas condenadas por racismo ou injúria racial não sejam nomeadas para cargos públicos nos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Veja também, no quadro Saúde desta quinta-feira, vamos falar do café, seja ele carioca, pingado, cappuccino, americano ou expresso. O café é uma paixão mundial, saiba se ele é vilão ou amigo da sua saúde. Tudo isso e muito mais já, depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Chegou a Tom com as máquinas mais completas do mercado. Você recebe na hora vendas via Pix ou QR Code com taxa zero. Entre em contato com o consultor Diogo Ferreira, 2499-287-6666. Voltamos e vamos iniciar esta edição com alerta para os pais e responsáveis de crianças e adolescentes. Entre janeiro e setembro deste ano, as denúncias de imagens de abuso e de exploração sexual infantil na internet cresceram 84% em comparação ao mesmo período do ano passado. Isso é o que revelou a organização não governamental SAFEnet, que desde 2005 atua na promoção dos direitos humanos na internet. Nesse período, a SaferNet recebeu 54.840 novas denúncias de conteúdos com imagens de crianças abusadas sexualmente. No ano passado, foram 29.809 novas denúncias.
Segundo o presidente da SafeNet Brasil, Tiago Tavares, ele alertou que esses dados são referentes a novos conteúdos ou novas páginas que nunca tinham sido denunciadas antes. São crimes a divulgação dessas imagens por qualquer meio e a posse de arquivos desse tipo. Abre aspas, para quem produz imagens pornográficas ou com cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes, o ECA prevê pena de 4 a 8 anos de reclusão. Quem armazena essas imagens em pendrive, celular ou computador incorre no crime de armazenamento, cuja pena é de 1 a 3 anos de reclusão. Quem assedia, alicia ou estimula a participação de crianças e adolescentes em cenas pornográficas ou de sexo explícito tem pena de 1 a 4 anos de reclusão. E quem compra, vende ou expõe a venda de imagens dessa natureza também incorre em pena de 4 a 8 anos de reclusão. E essas penas são somadas a depender das múltiplas condutas que o agente venha a cometer. Então, se ele filmou, fotografou, armazenou, divulgou e vendeu, ele pode ter uma pena mínima de 10 anos, podendo chegar a 20 anos de reclusão, fora o abuso em si, que é uma pena separada. Bem, e vale lembrar também que em caso de suspeita de violência sexual contra crianças ou adolescentes, deve ser acionado o Disque 100. Abre aspas, se algum usuário encontrar imagens de abuso sexual em qualquer lugar da internet, não feche os olhos e nem se omita. Denuncie. A denúncia é completamente anônima, basta acessar o formulário, o endereço é o denuncie.org.br e tem também o Disque 100, são aí palavras do presidente da SafeNet e as nossas também, porque é isso, tem que denunciar, seja pelo site ou Disque 100, que é o mais fácil, a denúncia é anônima. E, sinceramente, eu acho essa pena aí até uma pena muito branda, uma pena muito leve, muito... Nossa, isso aí tinha que ser já um crime hediondo, não tinha nem que se discutir 4 anos, 8 anos, somar nada. Enfim, mudando de assunto, o governador Cláudio Castro apresentou nesta quarta-feira ao Congresso Nacional 5 propostas de mudanças na legislação para reforçar o combate à criminalidade, asfixiando a atuação das milícias e narcomilícias, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil. Castro reuniu-se com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pela manhã e no início da noite com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e entregou o documento sugerindo também a criação de uma comissão mista formada pelas 2 casas legislativas para acelerar as discussões. Vamos ouvir. Eu venho colocando que a questão da segurança pública deixou de ser há muito tempo algo regional. E nós acreditamos muito que só através da investigação, só através da prisão de líderes, da asfixia financeira, do combate à lavagem de dinheiro e também da proteção das nossas fronteiras, para que armas e drogas não entrem, que a gente vai conseguir fazer o verdadeiro combate a essas organizações que já não são mais organizações locais, são verdadeiras máfias que estão em vários estados diferentes. E um dos braços para esse nosso combate à criminalidade, com certeza, faz parte do legislativo. O endurecimento das penas é fundamental para que a gente possa realmente ter um desincentivo para que esses criminosos cometam crimes que nós consideramos que é um crime de terrorismo. Queimar ônibus, gerar terror na população é terrorismo. E hoje eu e a bancada do Rio viemos fazer algumas propostas. A primeira delas é que se crie uma comissão mista, Câmara e Senado, para que a tramitação de propostas, para a gente poder endurecer essas penas, seja rápida. O fim da progressão de pena para criminosos com armas de guerra. Fim da progressão de pena para criminosos envolvidos com lavagem de dinheiro para essas organizações criminosas. Fim da progressão de pena para criminosos que atuem em serviços concessionados. Tarifa social em áreas elegíveis. Gabinetes estaduais contra a lavagem de dinheiro. É muito importante reiterar que nós não estamos empurrando o problema para o governo federal. Mas quando você tem todas essas ações coordenadas e combinadas, você começa a vislumbrar dias melhores para a segurança pública, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil.
presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar na próxima semana um pacote de medidas para reforçar a segurança no estado do Rio de Janeiro. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, além do aumento da presença policial e das Forças Armadas, as medidas devem envolver estratégias para o incremento da tecnologia. Bem, agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos agora, vamos falar do queridinho da região, Correio Petropolitano, que tem aí na capa pátio de apreensões da CPTrans é interditado. A matéria de capa hoje do queridinho, vou aqui para essa, ó. Nós vamos falar sobre este tema aqui, Ministério do Trabalho encontrou situação de risco à segurança e à saúde dos trabalhadores. O Ministério do Trabalho e Emprego interditou nesta semana o pátio de apreensões que a Companhia Petropolitana de Transporte, CPTrans, utiliza para alocar veículos recolhidos no bairro. Pode até tirar da tela, vai ser bem rapidinho. Pode tirar da tela a capa. Deixa aqui no papel, para o pessoal entender o papel aqui. Bem, segundo o Ministério, o local descumpre normas de proteção, segurança e saúde do trabalho com risco grave e iminente. A interdição deve começar a valer a partir do próximo mês. A matéria completa está lá na página 12 e tem muito mais no Correio Petropolitano. Tem Brasil, tem esporte, tem segundo caderno, tem toda a região. R$2 na banca pertinho da sua casa, do seu trabalho. Eu, particularmente, eu gosto muito de folhear o jornal, mas tem também pessoal que é mais moderno, mais tecnológico, tem online também. Vamos mudar de assunto agora? Investindo na preparação do shopping popular, Elian Jorge Lauana, Várzea, e de seus expositores para o período de maior movimento do comércio no ano, a Prefeitura de Teresópolis iniciou nesta quarta-feira a revitalização geral do espaço. Com duração prevista de 10 dias, o trabalho é realizado em parceria com a Associação dos Vendedores Autônomos de Teresópolis. Já a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária dá continuidade ao treinamento dos microempreendedores individuais que atuam neste importante equipamento do comércio popular, em parceria com o Sebrae RJ. Depois de orientar sobre a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal de serviços eletrônicas no padrão nacional, o tema da capacitação nesta quarta-feira foi marketing digital e redes sociais, a fim de potencializar as vendas, principalmente no período que antecede o Natal. As ações fazem parte do Pra Cima Terê, que é o programa estratégico de fortalecimento econômico e geração de emprego liderado pelo prefeito Vinícius Claus, dentro do eixo Compra em Terê, para fortalecer as vendas no comércio local. Agora, mudando de assunto, vamos para uma nota aqui do Estado. O governador Cláudio Castro sancionou legislação que determina que pessoas condenadas por racismo ou injúria racial não sejam nomeadas para cargos públicos nos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado do Rio de Janeiro. A Lei 10.155 de 2023 foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira. O objetivo é impedir a nomeação no âmbito da administração pública direta e indireta da pessoa condenada pela lei federal
7.716 de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor e estabelece punições por discriminação de raça, cor, etnia, religião ou país de nascimento. De acordo com a lei sancionada, inicia o impedimento ao cargo público após condenação em decisão transitada em julgado, até o comprovado cumprimento da pena. Bem, agora vamos falar de saúde, isso mesmo. Vamos falar sobre espasmos involuntários do diafragma, geralmente de curta duração e que não são um sinal de algo grave. Isto mesmo, gente, eu estou falando do popular soluço. Quem nunca teve soluço na vida? Eu não conheço ninguém, acho que todo mundo já teve soluço na vida. Hoje a doutora Mayra Marzanotto vai nos ajudar a entender por que temos soluço, gente, e o que fazer sobre isso. Vamos acompanhar. Você com certeza já teve soluços em algum momento. Sabe quais são as causas? O que fazer para que o sintoma pare? É disso que vamos falar hoje. Soluços. O que é, quais são as causas e quando procurar ajuda e medidas para parar o soluço. Para você entender melhor o que é o soluço, eu preciso falar um pouco sobre o que é o diafragma, os músculos intercostais e sobre a glote com as cordas vocais. Daí vai ficar muito mais fácil entender o que é o soluço e quais são as suas causas. O diafragma é o músculo que separa o tórax do abdômen. Os músculos que ficam entre as costelas são os músculos intercostais. Quando o diafragma e esses músculos contraem, eles aumentam o tamanho do tórax, puxando o ar para os pulmões. Guardem esta informação. A glote é a região da laringe, que tem as cordas vocais. Para o ar entrar e chegar até os pulmões, ele passa por essa região. E as cordas vocais têm a capacidade de abrir ou fechar essa tubulação e assim criar diferentes sons quando falamos. O soluço surge depois de uma rápida e involuntária estimulação dos nervos que levam à contração do músculo do diafragma e dos músculos intercostais. Como eu falei, eles se contraem e isso faz encher os pulmões de ar. Só que esse movimento respiratório não estava programado pelo corpo. E assim, sem o nosso desejo, as cordas vocais presentes na laringe subitamente se fecham e impedem a entrada de ar, causando o estalo bem característico do soluço. Tudo que interfere de alguma maneira nesse mecanismo que eu falei pode ser causa de soluço. A principal causa é a distensão do estômago, quando comemos muito ou tomamos líquido de uma vez. Essa distensão estimula os tais nervos a dispararem sinais para o diafragma, causando a contração que gera o soluço. Além dessas, há outras frequentes causas. Eu vou destacar as 6 mais importantes. Algumas substâncias que são irritantes da mucosa gástrica e do trato respiratório podem desencadear crises de soluço, como pimenta, álcool e tabaco e algumas substâncias inaláveis. As doenças neurológicas, pacientes com doenças neurológicas crônicas, como a doença de Parkinson, por exemplo, têm maior risco de desenvolver crises de soluço. A doença do refluxo gastroesofágico e a hérnia de hiato. Doenças cardiovasculares como infarto agudo do miocárdio e aneurisma de aorta também podem ser causas de crises de soluço. E o uso de algumas medicações, como opioides, calmantes, também podem deflagrar crises de soluço. Eventualmente, até a ansiedade pode ser causa de soluço. Como podem ser classificados os soluços? Quando você precisa investigar? A classificação dos soluços é baseada na sua duração. A crise de soluço aguda é aquela que dura menos de 48 horas. É aquela crise que todos nós já passamos, especialmente após comer muito ou beber bebidas gaseificadas que distendem o estômago. Existe a crise de soluço persistente, que dura mais de 48 horas. E existem ainda os soluços incoercíveis, quando não há resposta ao tratamento inicial e a crise de soluço não melhora, mesmo com medicamentos específicos. Os casos que exigem investigação são as persistentes, que duram mais de 48 horas. Se você tem uma crise de soluço duradoura, que ultrapasse 2 dias, é interessante procurar um médico para realizar a investigação.
Não há tratamento para as crises agudas, que são autolimitadas. Algumas manobras podem facilitar o término da crise, embora não haja muito embasamento científico. Eu vou destacar aqui as principais medidas. Prender a respiração ou respirar de forma ritmada. Beber água de goles pequenos, de forma a tentar controlar as contrações da caixa torácica. Levar um susto. Prender a respiração após inspirar, puxar o ar e olhar para o teto por cerca de 15 a 20 segundos. E beber água gelada. Já os soluços persistentes requerem tratamento medicamentoso, sempre após a investigação da possível causa e tratamento da causa. Por exemplo, se foi diagnosticado refluxo como causa do soluço, é necessário tratamento do refluxo. Se for efeito colateral de medicação, procurar suspender a medicação. E se for problema cardiovascular, este deve ser tratado e assim por diante. Mesmo se tratando a causa, alguns pacientes desenvolvem os chamados soluços incoercíveis, ou seja, soluços que não param. Essa é uma condição que prejudica muito a qualidade de vida do paciente, visto que o paciente mantém o soluço ao comer, ao dormir. Nesses casos, muitas vezes, o paciente precisa de internação hospitalar para controle dos soluços. Esses casos são raros, mas são de muito difícil tratamento. Se você tem um quadro de soluço recorrente ou persistente, procure um médico para investigação e tratamento adequado. O médico mais indicado para problemas de soluço é o gastroclínico. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda: educação em saúde e trazer informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Obrigada, doutora. Como eu disse, né? Soluço aparentemente é uma coisa simples, mas tudo no nosso organismo tem uma causa. Foi bem interessante. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco tem muito mais. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Chegou a Tom com as máquinas mais completas do mercado. Você recebe na hora vendas via Pix ou QR Code com taxa zero. Entre em contato com o consultor Diogo Ferreira, 2499-287-6666. Eu recebi um abraço e foi muito gostoso. A pessoa que me abraçou não me pediu segredo. Esse foi um toque bom. Recebi um beijo e também foi um toque muito bom. Eu não tive que guardar segredo. Ontem, alguém tocou meu corpo de um jeito que eu não gostei. Ele me pediu segredo. Não estou me sentindo bem. Criança, se alguém tocar seu corpo com carícias ou gestos ruins que te incomodam ou machucam, não guarde segredo. O segredo não te protege. Conte logo para uma pessoa de sua confiança ou ligue 100. A Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável e o Conselho Estadual da Juventude realizam a 4ª Conferência da Juventude com o tema Juventude RJ, o futuro se constrói no agora. A conferência será realizada de 26 a 28 de outubro, ou seja, começa hoje e segue até o próximo sábado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. O evento vai reunir gestores da juventude e sociedade civil de todo o Estado. Na ocasião, serão debatidas ideias e propostas voltadas para a juventude fluminense e definida a delegação que vai representar o Estado na 4ª Conferência Nacional da Juventude, que será realizada em Brasília no mês de dezembro. Vamos mudar de assunto agora e falar de um point aqui em Petrópolis, a feirinha de Itaipava, que participa do Petrópolis Business 2023. O Polo de Moda está presente com diversos produtos que abrangem desde a moda feminina e masculina até calçados, acessórios e outras novidades. O evento tem início hoje no Centro Cultural Sesc Quitandinha.
Vamos abrir aspas aí. A Feirinha de Itaipava está presente no evento com produtos que representam o que há de mais atual no comércio varejista. A expectativa é muito positiva e convidamos todas as pessoas a visitarem o evento e conhecerem nossos estandes, disse o administrador-geral da Feirinha, Sérgio Getão. E, recentemente, o Polo de Moda celebrou 3 décadas de existência com a exposição 30 anos Tecendo Histórias. A mostra, que narra os desafios e conquistas da Feirinha desde o início da sua trajetória, estará disponível para o público no Petrópolis Business. Bacana, né? Feirinha sempre inovando, gente. E por falar no Petrópolis Business, o evento vai reunir os principais segmentos econômicos da região, começando hoje, seguindo até domingo, dia 29, no Centro Cultural Sesc Tandinha, com entrada franca. O evento conta com uma ampla programação, funciona de 10 da manhã às 10 da noite. E agora nós vamos falar da paixão nacional e até mundial. Hoje vamos falar do café, seja ele carioca, pingado, cappuccino, americano ou expresso. O café é uma paixão mundial mesmo. Saiba se ele é vilão ou amigo da sua saúde. Vamos saber mais um pouco com o Dr. Bruno Mioto. Bruno, se eu consumir café, eu vou ter um risco menor ou maior de morrer? Essa é uma pergunta importante. E, no geral, Ortega, em relação à mortalidade, o café é protetor. Eu vou tentar explicar um pouco melhor isso. Na verdade, consumo de café e mortalidade, e como boa parte dos benefícios, é uma curva em J. O que significa isso? À medida que eu consumo café, meu risco de morte por todas as causas, ela diminui. Até que chega um ponto que essa curva inverte o sentido e aí começa a aumentar de novo mortalidade e, de novo, depois de uma quantidade X, o meu risco de morte se iguala ao de quem não toma, tá? Isso é uma curva em J que a gente chama, né? Então, assim, qual o maior benefício? Olha que interessante, essa vai assustar boa parte das pessoas, tá? O maior benefício em relação à redução de morte por todas as causas, Ortega, acontece ao redor de 500, 600 ml de café filtrado por dia. Café reduz mortalidade por todas as causas, até um consumo diário de 500 e 600 ml. A partir desse volume, eu começo de novo a voltar a aumentar a mortalidade. Mas aquela pessoa que bebe muito, muito café, só vai ter o mesmo risco de quem não bebe quando ela consumir por volta de 1,2 litro ml de café por dia. Ou seja, a gente está falando de uma faixa extremamente ampla em relação ao consumo como sendo seguro, lembrando que esse consumo ao redor de 500, 600 ml de café por dia é o que traz o maior benefício em relação à mortalidade por todas as causas, e isso foi visto exatamente nisso que a gente chama de estudo epidemiológico, Ortega. Tem um estudo epidemiológico que acompanhou mais de 1 milhão de pessoas, é um estudo americano, obviamente, que acompanhou mais de 1 milhão de pessoas ao longo do tempo. E se estudou o hábito dessas populações. Essas populações respondiam um questionário de quanto tomava de café, de quanto se fumava, se não fumava. E quando a gente observa especificamente o hábito de tomar café, o grupo que morreu menos, que tinha menor taxa de mortalidade, era o que consumia ao redor de 450 a 600 ml de café por dia. Para o coração, o café faz bem ou faz mal? Então vamos de novo, agora tem alguns grandes highlights, né? Então vamos falar de mortalidade por causas cardiovasculares. E aí a gente pega a doença coronária e AVC, que são as principais causas de morte, né? E se a gente estuda isso também, a gente vai ter o mesmo benefício em relação à redução de morte cardiovascular e acontece também o maior benefício por volta desse volume de consumo, 450 a 600 ml. Se a gente for pensar em cardiologia ainda, Ortega, tem também pacientes que desenvolvem insuficiência cardíaca, que também é uma causa muito importante de mortalidade e de sintomas em cardiologia. O consumo de café também, nessa taxa, se mostrou protetor contra o desenvolvimento de insuficiência cardíaca. Uma das coisas que explica esse benefício, obviamente, é essa atividade antioxidante, mas existe uma proteção muito grande em relação ao diabetes.
E a proteção para o diabetes, nesses estudos epidemiológicos, ela é linear. Para cada xícara grande de café que eu tomo por dia, eu reduzo o meu risco de desenvolver diabetes em 7%. Ou seja, se eu tomo uma xícara todos os dias, eu tenho um risco 7% menor de desenvolver diabetes. Se eu tomo 2 xícaras por dia, eu tenho 14% a menos de risco de desenvolver diabetes. Se eu tomo 3, 21%. Se eu tomo 4, 28%. Esse risco é linear, né? Arritmia. Muita gente me pergunta, não, café aumenta a arritmia. Muito pelo contrário, a gente hoje em dia tem 2 grandes estudos mostrando exatamente o inverso. E uma associação inversa entre consumo de café e internação por arritmia. Ou seja, quanto mais café eu consumo, menos internação por arritmia eu tenho naquela população. E isso também é extremamente interessante. Tem muito claro, Ortega, uma associação entre consumo de café e menor incidência de depressão. Então, em relação aos transtornos depressivos, o consumo de café ele é protetor, tá? Então, existem vários estudos mostrando isso, que consumir café habitualmente reduz as taxas e a incidência de depressão. Mas em relação à depressão, transtorno do humor, existe uma associação inversa entre consumo de café e depressão, né? Ainda nessa questão de relação com a psicologia, psiquiatria, o café é um coadjuvante muito importante no tratamento de abstinência e no tratamento contra a dependência, por exemplo, de álcool e drogas ilícitas, tá? Tem vários estudos demonstrando isso, que quando você quer livrar uma pessoa do vício de álcool, ou, por exemplo, quando você quer fazer com que uma pessoa se torne abstênica do consumo de drogas ilícitas, o café é um adjuvante muito interessante no tratamento, potencializando o sucesso aí dessas tentativas de tratamento de dependência de álcool e outras drogas. Então, existe uma interação bastante interessante do próprio consumo de café com a psiquiatria e com a psicologia de uma forma geral. E com relação à parte neurológica, também acho que isso é um outro ponto que a gente já comentou uma outra vez. O café faz bem, vai para Parkinson, para demência? Existe uma associação também inversa entre consumo de café e doenças neurodegenerativas, tá? Então existe uma associação inversa entre consumo de café e doença de Parkinson, entre consumo de café e demência. O que eu quero dizer com isso? Associação inversa. O consumo de café se correlaciona com menos demência e menos Parkinson, tá? Um dos motivos disso é a própria ativação que a cafeína causa, né? Aquela facilitar processo de memória, processo de atenção, mas como o café é rico em antioxidante, lembrar que essa atividade antioxidante tem uma ação neuroprotetora também. Então existe essa associação aí inversa entre consumo de café e as doenças neurodegenerativas. Além disso, lembrar que a AVC é uma doença cardiovascular, a gente já falou um pouquinho sobre benefício cardiovascular. Existem alguns estudos mostrando que mulheres que consomem café ao redor de 3 a 4 xícaras grandes por dia têm um risco de AVC 20% menor do que uma mulher que, por exemplo, não consome café. Então, também em relação às doenças neurológicas, seja as doenças vasculares neurológicas, como AVC, existe uma relação protetora, e também as doenças neurodegenerativas, de uma forma geral, também existe uma associação de consumo com proteção. Criança pode tomar café? Tem um estudo muito legal conduzido aqui no interior de São Paulo, Minas Gerais, que estudou escolas e fez um estudo assim, que passou a oferecer café com leite na merenda escolar das crianças. E aí observou em relação ao aprendizado o que acontecia com as crianças que aceitavam o café com leite e as crianças que não tomavam café com leite, tomavam outra coisa, suco. E aí se demonstrou por A mais B que as crianças que tomavam café com leite na escola
tinham melhor desempenho escolar, tiram notas melhores e aprendiam mais. Disso surgiu um projeto de lei em alguns municípios do interior de São Paulo e também de Minas Gerais, que obrigam as escolas a oferecer café com leite na merenda da escola. É óbvio que as quantidades são menores do que normalmente um adulto consome. A gente geralmente pede para consumir também café com leite, né, por conta do benefício do leite, de uma fonte de cálcio nessa idade, mas que o consumo se correlaciona com melhora das notas, melhora do aprendizado na escola. Isso é muito interessante, né? Então, para as crianças, eu digo sempre que se ele gosta de café, se é uma criança que consome café com leite, não há por que inibir ou coibir esse consumo. Provavelmente o desempenho na escola dele é melhor do que se ele não consumir. Fala em café, a gente já sente o cheirinho. Muito bom tomar café. Obrigada, doutor Bruno Mioto. E você que gosta de café, viu? Não é o vilão da história. Então, um bom cafezinho para você. O programa original desta quinta-feira termina aqui. Obrigada pela audiência e pelo carinho. Fique com toda a programação da TV Correio da Manhã, feita com muito carinho para você, no ar 24 horas. E eu volto amanhã, se assim Deus permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.